Olá, meu irmão, minha irmã. No 24º dia, meditaremos o sofrimento como meio para que nós sufraguemos as almas do purgatório, que nós aliviemos as suas dores. Então, iniciemos nesse 24º dia com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês de novembro, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Meu irmão, minha irmã, o sofrimento ele pode ser voluntário e também involuntário. Sobre o sofrimento voluntário, aliviemos as almas do purgatório, disse São João Crisóstomo, com tudo o que nos causa dor, pois Deus cuida de aplicar os méritos dos vivos aos mortos. O sofrimento é a grande satisfação que o Senhor pede a seu amor, devedor de sua justiça. Por isso sofremos por elas, para que sofram menos. Se nossa caridade fosse mais ardente e viva, quantas mortificações imporíamos para a libertação de pais e amigos que tanto nos amaram e que agora sofrem de maneira horrível. Penitência, jejum e austeridades seriam nossos exercícios comuns. Mas já que não é assim, pelo menos tenhamos a coragem para alguns sacrifícios leves. Sacrificar um pequeno prazer, uma afeição perigosa, uma má leitura, um hábito culpável, um objeto de luxo ou de pura vaidade. Escolha a melhor vítima, diz o padre Félix. Escolha do fundo do seu coração para quem você mais ama. Sacrifique o que você considera querido. Sacrifique-se e deixe que o preço do sacrifício pessoal se torne a redenção do sofrimento paterno. Essas almas abençoadas ascendem ao céu nas asas de nossos sacrifícios, nossas austeridades, nossos sofrimentos. Elas voam para longe triunfantes e nos agradecem por nossa generosidade. E quando estão na glória, nos retribuirão com abundância tudo o que fizemos por eles. Que consolo e esperança, ó Jesus crucificado, faça-nos compreender o preço do sofrimento. Faça que nós compreendamos o preço do sofrimento. Meu irmão, minha irmã, nós lá no nosso batismo somos sacerdotes. Recebemos uma graça de Deus, além de ser rei, administrar os bens que nós podemos ter em nossas mãos, as graças de Deus que nós recebemos, a nossa própria intercessão, né? É transmitir a graça, é dar o que temos. Nós também somos profetas, aprendemos da palavra de Deus e também falamos a vontade de Deus. Ensinamos, dando bom conselho, né? Pregando a palavra e dando testemunho da fé. Somos profetas, mas também não podemos esquecer que somos sacerdotes, oferecer o sacrifício. E nós falávamos no encontro passado, né, na nossa meditação do dia 23, que é necessário oferecermos o verdadeiro sacrifício, que é a Santa Missa. E olhando para Jesus que se entrega ele mesmo ao Pai, nós precisamos aprender que também precisamos nos ofertar. Jesus ele nos convoca no Evangelho. Né? Tome sua cruz e me siga. Faça o que eu fiz, se sacrifique. Aceite esse sofrimento e escolha também, principalmente nós que temos muitos pecados passados, nos alimentamos de muitos prazeres dessa vida, nossa carne ainda é muito fraca por causa disso. E fortalecemos a carne, e como Jesus mesmo ele vai falar, alguns demônios eles só são expulsos a partir do jejum, a partir do sacrifício. Ou seja, nós fortaleceremos nossa carne se de fato, voluntariamente querendo, nós escolhermos nos sacrificar em alguma coisa. E imagina se você coloca a intenção, imagina o seu crescimento pessoal, isso é uma virtude, né? Isso com certeza você está louvando mais a Deus por você buscar ser melhor a cada dia, né? Através do seu esforço. E você colocar a intenção
para com uma alma do purgatório, para com aquela alma querida que um dia você conviveu, viveu e tanto amou, muito ou pouco tempo, mas muito amou e até hoje a ama, né? Que ela o quanto antes saia do purgatório, essa é a sua intenção. Vamos fazer então uma reflexão a respeito disso, que nós compreendamos o preço do sofrimento. O sofrimento ele tem um valor muito grande diante de Deus, porque o sofrimento não pelo sofrimento, que Deus ele não se agrada. Holocausto nenhum é agradável ao Senhor, a não ser um sacrifício de louvor, mas nem sempre estamos prontos a louvar o Senhor, se não, de algum modo, fizermos doer a nossa carne. Se nós não fortalecemos essa carne, mesmo que o espírito esteja pronto, nós vamos fraquejar muitas vezes. Para que de fato esse espírito esteja pronto e essa carne esteja forte, perseverando no crescimento espiritual, na vida com Deus, na proximidade, no amor generoso para com os irmãos, né? Sem pensar duas vezes, mas sim se sacrificar antes do irmão, né? Sem colocar o irmão na forca. Se nós tivermos essa consciência, com certeza agradaremos muito a Deus e nossas orações para com os entes queridos falecidos serão atendidas. Então, possamos pedir a Deus se ainda não entendemos o valor do sofrimento. Sofrimento todos nós teremos. Oxalá se nós sofrermos com Cristo. Muito melhor com Ele do que sem Ele. Sofrimentos ricos, pobres, crentes e descrentes, todos passam pelas dores dessa vida. Porque no mundo temos justos e injustos. E diante da injustiça, essa injustiça acontece na vida de justos e injustos também. Então, por isso mesmo, há sofrimento no mundo, porque ainda muitos não creem, muitos ainda não abraçaram a verdadeira justiça que é Jesus. Muitos ainda, mesmo que abraçando pelo batismo, pela vida cristã, essa justiça, que é o Jesus, nosso Salvador, ela ainda não se esforçou para imitá-lo, que é o que ele nos chama, né? Sede, então, imitadores de Jesus. Sejamos esses imitadores, tomemos a cruz. Se perseguiram a ele, também perseguirá a nós. Né, como ele mesmo nos ensinou, mas que com confiança, imitando Jesus, saibamos, ele está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, um sacrifício voluntário, você pode escolher. Não sei, eu gosto muito de chocolate, eu não vou comer chocolate. Né? Não sei, eu gosto muito de uma roupa que eu me sinto bem e eu tenho um status muito grande. Onde eu chego com essa roupa, com esse adereço, todo mundo me elogia. Ou meu celular é de última geração, ou seja, você escolhe não usar. Você escolhe trocar aquele celular por um mais simples. Por quê? Porque você sabe que a sua vaidade ela é alimentada por aquilo. O seu prazer, o seu apego ao mundo e às coisas do mundo é alimentado por aquele lugar, por aquelas pessoas, etc. Você escolhe se afastar. Ou seja, você escolhe. Então você interiormente sabe o que você está apegado. E você vai fazer o esforço de, abandonando isso, crescer, se aproximar mais de Deus. Então, isso também pode ser aplicado às almas do purgatório. Mas nós temos também os sofrimentos involuntários. Lembra que eu falei, né? A injustiça, há justos e injustos no mundo. Por isso mesmo, a injustiça acontece na vida de justos e injustos. Né? Deus ele não cria um escudo protetor, mas Deus tira do mal. Deus não quer o mal, mas Deus ele consegue tirar do mal um bem muito maior. Por isso mesmo Deus permite males nas nossas vidas. Né? Nós que nos consideramos justos por causa de Cristo, por causa do nome dele. Né? Então, verdadeiramente, Deus permitindo o sofrimento para que nós tiremos um bem maior. Porque os crentes ficam doentes. Porque, os que acreditam, que têm fé, que oram, que perseveram na graça, e principalmente os grandes santos, mesmo na sua alta santidade, não pecavam mais, né? Amavam a Deus, e o menor defeito ainda eles pediam perdão por não conseguir amar a Deus como deveria. Mesmo assim, Deus permitia dores, sofrimentos, perseguições a eles. Porque Deus tiraria um bem muito maior deste mal. Né? Há um sofrimento involuntário, ou seja, que não é a gente que consegue escolher ou não. Né? Então, não é a partir da nossa vontade esse sofrimento. Acontece. Né? Estamos submissos a muitos males aí que a gente não escolhe. E o Abade Martin ele vem nos explicar isso. Mas se falta coragem para o sofrimento voluntário, se a gente ainda não entendeu o preço desse sofrimento que a gente pode escolher, né, ele vem falar, a providência nos impõe um sofrimento mais meritório por nós e pelos nossos falecidos. Entendam, o sofrimento involuntário é mais meritório do que o sofrimento voluntário.
Porque o sofrimento voluntário você escolhe, né? E muitas outras coisas você não escolhe. Já o involuntário não, ele toca diretamente no nosso orgulho, porque ele vai provar a nossa humildade, né? Será mesmo que eu vou continuar com Deus mesmo com esse sofrimento que eu não escolhi? E por isso mesmo ele tem um mérito maior, né? Então Deus ele vai nos impor esse sofrimento, porque ele sabe que nós somos pessoas de fé e que nós vamos aprender e tirar um bem maior dos sofrimentos que ele vai permitir na nossa vida. Então nós podemos aplicá-los aos entes queridos. E claro, a graça será muito maior para com eles, né? Aquele que não escolhemos, os sofrimentos que não escolhemos. Aflições, tristezas internas, do coração e do corpo, inevitáveis neste mundo. Todos estes sofrimentos, nós os conhecemos, os encontramos em todo canto, em todas as situações, em todas as condições. Nossa vida na terra é uma luta cotidiana, um martírio longo e doloroso. Devemos reclamar. Devemos reclamar? Vem a pergunta, né? Não, pois todas as nossas tristezas podem se tornar meio de salvação para nós e para os demais. Né? Aqui estamos falando das almas do purgatório, então coloque a intenção nesse sofrimento, nessa humilhação. Você pensou que ia ser de um jeito e vai ser de outro jeito. Coloque intenção nesse sofrimento para com as almas do purgatório. Mas claro que você também é livre para colocar intenção. Se ela está doente, eu vou passar por essa doença, por esse tratamento, na intenção do meu filho que está longe de Deus. Não tem problema. Você aplique intenção, coloque intenção. Isso se torna oração quando você quer viver a alegria ou a tristeza junto com Deus, né? Então isso se transforma em oração. E claro, também para a nossa conversão, né? Eu vou passar por esse sofrimento, eu vou suportar essas dores, eu vou suportar essa humilhação para que eu aprenda a ser melhor, para que eu aprenda a ser mais como Jesus foi. Né, para que de fato eu ame aquele que não merece ser amado, eu aprenda a amar meu inimigo. E claro, então as intenções elas podem ser aplicadas a nós, ao próximo e também, claro, às almas do purgatório. E aqui é o tema que nós pedimos, né, que nós estamos refletindo. As almas do purgatório precisam da nossa intercessão. Não devemos reclamar, pois todas as nossas tristezas podem se tornar meio de salvação para nós e para os demais. Podemos usar esse sofrimento para aliviar a mais cruel de todas as dores, aquela sofrida pelas almas santas no purgatório. Com esta cruz que a providência lança sobre nossos ombros, com esse espinho que ensanguenta nosso coração, com uma lágrima, com um suspiro, com um ato de resignação, podemos aliviar essas grandes misérias do purgatório e secar as lágrimas de nossos amados pais, amigos, familiares, filhos e tantas outras almas que nós um dia aqui na Terra conhecemos. Coragem, portanto, suportemos um pouco de frio para refrescar as vítimas que queimam em meio ao fogo da ira de Deus. Soframos um pouco de calor, transformemos o calor deste fogo em um orvalho suave. Suportemos o incômodo para poder salvar almas que estão no profundo abismo. Aceitemos o cansaço, a exaustão. Carreguemo-los sobre os tronos da glória no céu, unidos a Deus. Para nós, um momento de tristeza. Para essas benditas almas, a felicidade eterna. Tenhamos então essa certeza. Podemos sim oferecer nossos sacrifícios a nós, mas também aos nossos irmãos falecidos. Então, um exemplo concreto para a nossa reflexão. Santo Antonino relata o caso de um homem que sentia sobre si o peso de um tremendo sofrimento e pedia a Deus, com lágrimas, que o libertasse desses males. Um anjo apareceu e lhe disse: "O Senhor me enviou aqui para lhe dar a escolha de um ano de sofrimento na terra ou um único dia no purgatório." Então Deus coloca essa escolha, né, para que esse homem possa decidir. O homem não teve dúvida, um dia só no purgatório. Ele pensou consigo: pelo menos vou ver o fim das minhas dores. De imediato ele morreu e sua alma foi jogada no abismo da expiação. Então o anjo compassivo veio oferecer-se para consolá-lo. Diante dessa visão, o homem infeliz proferiu um clamor de partir o coração, semelhante a um rugido, e exclamou: "Anjo sedutor, tu me enganaste, tu me disseste que eu só ficaria aqui no purgatório por um dia, e estou aqui há mais de 20 anos. Na verdade, apenas alguns minutos se passaram desde a sua morte, e seu cadáver ainda não está frio no seu leito de morte", respondeu o anjo. "Então me faça voltar à terra para sofrer lá por um ano o que Deus quiser.
Como o pedido foi aceito, o homem passou a incitar a todos a aceitarem de todo o coração as tristezas deste mundo, em vez de expor aos tormentos do outro. Olha que visão extraordinária e que experiência, né? Que é um testemunho para nós. É melhor a gente aceitar com Deus as durezas, as dificuldades, as negligências desse mundo, né? E com Deus a gente passar por elas, do que um dia sequer no purgatório. Imagina que dor extrema é essa que essas almas estão passando. E almas de nossos amigos, de nossos parentes que lá estão. Que possamos ter um ato de misericórdia para com eles e insistir nas nossas orações, tá bom? Uma vela benta acesa, uma intenção na missa, aquele sacrifício ou aquela, sei lá, etiqueta da roupa que talvez está te incomodando, ofereça. Ofereça. Tem que esperar numa fila, ofereça, do menor que seja o sofrimento. Vamos aprender então a oferecer coisas simples. E claro que nossas escolhas de sofrimentos não nos atrapalhem no servir a Deus. Não nos atrapalhem na nossa missão, né? No nosso estado de vida. Então, que possamos de fato escolher um sacrifício que nos melhore e não nos piore diante da missão que nós precisamos cumprir aqui na Terra. A paciência das dores, dizia ele, é a chave de ouro do paraíso. Então aproveitemos para oferecer todos os nossos sofrimentos. Tome sua cruz e me siga, disse Jesus. E no final, né, da história, o homem ele morreu no final de um ano, como combinado. Com certeza foi para onde? Para o céu, né? Passou o seu purgatório aqui na terra. Bendito seja, ó meu Deus, que quisestes que os sofrimentos e tristezas semeadas em minha vida se tornassem uma fonte abundante de méritos e um meio de satisfazer tua justiça pelas minhas almas queridas. A partir de agora, longe de me queixar do peso de minhas cruzes, eu a suportarei com paciência e resignação. E tu lançarás para mim e para meus falecidos, pais, amigos, filhos, queridas pessoas que um dia convivi. Vós olhais para eles com um olhar de misericórdia. Ó Jesus, sê generoso, auspicioso, chama teus filhos e nossos irmãos para perto de ti, que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.